As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem seus fracassos, acalmarem seus medos, confirmarem suas suspeitas e ajudarem a tirar pedras em seus inimigos. Copiaram aí? Anotaram para vocês? Guarda essa frase no coração de vocês. Gente, na minha opinião, nesta frase está embutida a fórmula perfeita para que a gente consiga estruturar uma conversa de forma persuasiva. Nesta frase, para mim, está a fórmula perfeita para que você consiga vender o dobro, ajustando a sua conversa de forma persuasiva. Simples assim. Vamos por partes. Bem no comecinho da frase, ela diz assim: as pessoas farão qualquer coisa por, número 1, quem encorajar os seus sonhos. Número 1, primeira coisa que você tem que ter claro na sua cabeça: mostre para o seu cliente que você, além de escutar ele, também valida as coisas que fazem sentido para ele. Mostre para o seu cliente, mesmo que talvez ele está trazendo um conceito, uma opinião, uma intenção que não faz sentido nenhum para você, que você não está ali para julgar o que ele acredita ser certo ou errado, mas sim para ajudar ele a resolver aquele problema, que você entende e que você valida o que é importante para ele. Ou seja, as pessoas vão fazer qualquer coisa, farão qualquer coisa por quem validar, por quem encorajá-los a lutar pelos seus sonhos. Então, você empreendedor, você especialista que está aí do outro lugar, mostre para o seu cliente que você acredita nele. Mostre para o seu cliente que isso que ele está buscando faz todo sentido. E que se é importante para ele, você é a pessoa certa para ajudar ele a resolver. Quando um cliente percebe que eu encorajo ele para que ele consiga fazer o que ele está pensando em fazer, para que ele não desista de buscar aquilo que ele saiu de casa para buscar, e principalmente quando eu sou a pessoa que escuto, entendo e respeito a intenção dele, essa pessoa tende a fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que encoraja ele a realizar os sonhos dele, seja qual for, mesmo que para mim não faça sentido. O que importa é o que faz sentido para o seu cliente, certo? Número 2, segunda parte da frase: justifique os erros passados do seu cliente. Por quê? As pessoas farão qualquer coisa por aquelas que encorajarem seus sonhos e justificarem os seus fracassos. O que eu quero dizer com o número 2? Justifique os fracassos passados, anteriores dos seus clientes. O maior de todos os medos dos clientes, gurias, é errar de novo. Não é nem errar, é errar de novo. Muitas vezes o cliente que senta na frente de vocês já cometeu erros passados relacionados ao teu assunto, à tua solução, ao teu produto. E é muito importante que você, como negociador, como alguém que entende de persuasão, justifique, ajude o cliente a justificar os erros que ele cometeu no passado. Você vai dizer para o seu cliente que tá tudo certo, que é absolutamente normal ele ter errado, mas que ele não pode esquecer que os tempos são outros, que as pessoas são outros, que a solução são outras, né? Que os tempos mudaram e que esse cliente mudou também, inclusive em relação ao conhecimento dele sobre esse produto ou serviço que ele está procurando. Então, é muito importante que a gente diga para o nosso cliente que a gente ajude o nosso cliente a entender onde foi que ele errou e que etapa da solução. Será que foi na procura do profissional? Será que foi na hora que ele buscou, na hora que ele apresentou a necessidade, essa necessidade não foi bem atendida? Então, procure entender
ajudar o cliente a entender e a justificar os possíveis erros que ele possa ter tomado em assuntos referentes ao seu produto e a sua solução no passado. Porque geralmente quando um cliente senta na nossa frente, porque ele já tem aquela necessidade, aquela dor ou aquela intenção há mais tempo. E muitas vezes nós não somos a primeira opção. Muitas vezes ele já deu algumas cabeçadas por aí, com profissionais menos preparados que você, né? Buscando outras opções talvez que não tem nada a ver com a que você oferta, porque talvez indicaram coisas erradas ou até ele mesmo fez uma leitura errada do que seria uma boa solução para ele. Então você, enquanto vendedor, enquanto empreendedor, precisa ajudar esse cliente a justificar os possíveis erros que ele tomou, que ele tenha cometido, deixando ele tranquilo, mostrando para ele que está tudo bem. O terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração quando a gente quer ter uma conversa persuasiva, e lembra, a gente precisa desenvolver nossa habilidade de persuasão, é que nós precisamos acalmar os medos dos nossos clientes. Como assim, Karine, acalmar o medo dos clientes? Eu acabei de falar para você que o maior medo que o cliente tem, quando eu tô falando cliente, tô falando nós duas também, tá? Porque muitas vezes nós estamos na posição de cliente. É de errar novamente. Esse é o principal. Mas o cliente tem muitos medos. O cliente tem medo de que façam muitas promessas para ele e que não cumpram as promessas. O cliente tem medo de papo de vendedor, de ser passado na conversa. Ele tem medo de se sentir burro, de não conseguir entender o que existe por trás daquele produto, principalmente quando se fala de tecnologia, quando seu produto ou serviço envolve tecnologia, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque clientes têm sim medo de vendedor. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você que você tenha uma conversa altamente persuasiva com seu cliente, é que você precisa acalmar esses medos dos clientes. E como a gente faz para acalmar esses vários medos que eu acabei de citar agora? A primeira coisa que você precisa fazer para acalmar o seu cliente é se preparar para o momento que ele estiver na tua frente. E aqui entra toda a parte de preparação técnica, de você entender do produto, de você estudar, mas cara, estudar mesmo, ler manual, buscar ter cases de sucesso, para contar para o seu cliente, de clientes que tinham uma dor, uma necessidade, um desejo muito parecido com o dele e que você conseguiu resolver. Então, eu queria dizer aqui, na parte do suporte técnico, né, como que a gente faz para fazer o cliente perder o medo de vendedor, né? A gente precisa explicar para o cliente quantas vezes for preciso, com uma linguagem simples, com uma linguagem que o cliente entenda. Por que eu tô falando isso aqui? Você empreendedor, não pode esquecer que quando o assunto for a tua solução, teu produto, serviço, a tua entrega, o teu cliente é leigo. Ele não entende o que você fala. Muitas vezes eu vejo empreendedores de um processo de venda usando termos técnicos onde o cliente fica boiando. E quando o cliente se sente burro perto do empreendedor, do especialista, de alguém que está vendendo algo para ele, as chances são muito grandes de que você intimide o cliente e que ele opte por não comprar de você. Primeiro, para não demonstrar que não entendeu e ele não quer se sentir burro. E o segundo, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que eu não entendo direito o que ela fala, como que eu vou confiar nela? Como que eu vou confiar nela? Se ela se comporta, se comunica de uma forma que para mim é muito difícil de entender. Muito difícil. Então, acalme o medo do seu cliente conversando de igual para igual para o cliente. Comunicar é a habilidade de tornar comum, simples assim.
Lembra que eu falei aqui agora? Eu vejo muitos empreendedores, vejo muitos vendedores falando do produto, principalmente quando se fala em tecnologia, como se estivesse falando com um colega de profissão que estudou a mesma coisa que você, que teve acesso aos mesmos cursos, treinamentos, capacitações que você. O seu cliente com certeza é especialista em alguma outra coisa e dá show, mas não no produto e serviço que você resolve. Então você precisa simplificar e facilitar a sua comunicação, buscando termos técnicos, sim, porque você precisa estudar muito para conseguir passar confiança, credibilidade. Tem clientes que só compram se você trouxer números, estatísticas, então você precisa saber disso. Mas você precisa sim ganhar a confiança do seu cliente, afastando todos os medos, silenciando todos os medos, possíveis medos que o seu cliente possa trazer. Como que você vai fazer isso? Trazendo todo o seu conhecimento, trazendo essa técnica, trazendo a sua habilidade. E sim, e principalmente, guarda isso aí no teu coração. Como a gente afasta o medo dos clientes? Sendo generoso, compartilhando com o teu cliente todo o teu conhecimento, tudo que você sabe sobre a sua entrega, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Essa é a melhor maneira de você acalmar e silenciar os medos do teu cliente. Porque se você não fizer isso, esses medos se tornam objeções. E aí é outros 500, certo? Quarto ponto, então, para a gente conduzir uma conversa de forma persuasiva, confirme as suspeitas do seu cliente. Tá lá na frase. Confirme as suspeitas. O que quer dizer confirmar as suspeitas? Toda vez que o cliente te trouxer uma dúvida, toda vez que o cliente te contar que ele fez alguma coisa errada, que ele pensa que é de uma maneira e ele não tem certeza que é, você precisa confirmar isso para o seu cliente. Confirmando para ele por que ele errou, confirmando para ele por que essa escolha que ele está fazendo realmente é a melhor opção, confirmando para ele, com ele a importância dele não desistir dos sonhos dele, confirmando para ele que você não é simplesmente mais um vendedor, e sim alguém que está ali para fazer diferença e para resolver o problema dele. Você com certeza vai conduzir uma conversa de forma persuasiva, ou seja, confirme as suspeitas do seu cliente. Fazendo isso tudo, você vai confirmar para ele que você é, com certeza, sem sombra de dúvida, o melhor especialista nesse assunto que ele está buscando. Você vai confirmar para ele que você é, com certeza, a pessoa que vai ajudar ele a parar de perder noites de sono. Você vai confirmar para o teu cliente, com a tua postura, com os teus gestos, com a tua comunicação simples, equilibrada, assertiva, de fácil entendimento, que você é, que ele, você vai confirmar para ele que ele fez a melhor opção tendo procurado por você. Simples assim, certo? E o nosso último ponto agora, para a gente ter uma conversa persuasiva, é o finalzinho da nossa frase, que diz o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por quem parará, e por quem ajudar elas a tirar pedras nos seus inimigos. Forte essa frase, né? Forte esse final. Mas, gente, faz todo sentido. O que quer dizer ajudar o seu cliente a tirar pedras no seu inimigo? É mostrar que o inimigo dele também é teu inimigo, que vocês têm algo em comum, que vocês fazem parte da mesma tribo, que vocês pertencem à mesma causa. A partir do momento que eu me coloco, que eu mostro para o meu cliente que eu também não gosto de ser mal atendido, a partir do momento que eu mostro para o meu cliente que eu também não concordo com vendedores que simplesmente querem vender sem entender, sem escutar, a partir do momento que eu mostro que eu também não gosto de vendedores que são extremamente técnicos, que usam um vocabulário difícil para intimidar
o cliente durante o processo de vendas, eu estou dizendo para o meu cliente que eu também atiro pedra nesse cliente, nesse tipo de vendedor, ou seja, no inimigo dele. Quando eu digo para o meu cliente que eu concordo, que eu entendo que o erro que ele cometeu no passado, quando buscou solução para esse tipo de produto, que ele está buscando a solução ali comigo, que o erro dele aconteceu porque talvez ele foi atendido por um profissional que não estava verdadeiramente interessado em resolver, e que eu repudio esse tipo de comportamento, que eu repudio esse tipo de vendedor, esse tipo de empreendedor, esse tipo de pessoa que se diz resolver problemas, mas simplesmente olha para os clientes como se fossem simples saquinhos de dinheiros com perninha, eu estou atirando pedra no inimigo do meu cliente. Então, mostre para o teu cliente que você é igual a ele, que esse monte de coisa errada que ele já fez, que já mandaram ele fazer, que todas essas experiências ruins que ele já teve com vendedores despreparados, com pessoas que só queriam vender para bater meta, não faz o mínimo sentido para você. E que junto com o seu cliente você repudia todo esse tipo de qualquer tipo de comportamento que vá nessa direção. Opa, dei uma batida aqui. E a partir desse momento, se comportando assim, se colocando a opção e seguindo todos esses passos, você vai estar do lado do seu cliente dizendo para ele: ei, eu sou exatamente como você. E eu tô aqui para te ajudar a tirar pedra nos nossos inimigos. Simples assim. Claro que você não vai dizer isso, mas é isso que ele vai entender. Certo, gente?